E vamos dar continuidade aqui, povo de Deus, a só ouvir. Ei, era para ser uma oração, um socorro bem presente na tribulação. Era para ser uma oração, uma injeção letal na veia do diabo. E hoje nós estamos aqui com uma live de 1 hora, ensinando vocês a colocar o diabo no lugar dele e não aceitar que de maneira nenhuma ele vem aí, tomando o nosso lugar, e principalmente na cadeira da presidência. Esse tem sido o nosso grito para que ele tire a bunda fedorenta da cadeira da presidência, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E Satanás, você sai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, vamos fazer a nossa oração para iniciarmos aqui, unido e forte ali em Deus. Ele diz para nós, olha, diga ao fraco, eu sou forte. E é nessa unção que nós estamos. A nossa força está nele, em Deus. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Vem, una a tua fé com a minha e vamos orar no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, estamos à tua presença. E meu Deus, a palavra do Senhor diz que ninguém resistirá sobre nós. E a tua palavra diz também, Pai, que nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. Nenhuma ferramenta. E é assim que eu creio, Pai, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E a palavra do Senhor diz aqui, que estes sinais seguirão aos que crerem. No nome do Senhor Jesus de Nazaré, nós expulsaremos os demônios, nós mandaremos e eles têm que nos obedecer. E é nessa fé que nós estamos, é na autoridade que nós temos no nome do Senhor Jesus de Nazaré que nós estamos aqui. E você, Satanás, você perdeu, você dá o fora, bate em retirada, sai da nossa vida num todo, no nome do Senhor Jesus de Nazaré, e não volta mais, eu estou te ordenando, eu estou mandando você sair, sai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, amém. E povo de Deus, é nessa fé que nós estamos, nesse passo largo aí, a caminho da vitória, porque a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores, povo de Deus, e é assim que nós temos de proceder, é assim que nós temos de crer. Cada passo que nós dermos, nós sabemos aí, que nós estamos aí, em vitória, né? No nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, a palavra de Deus diz assim, olha, que nós devemos de nos comparar com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E como o Senhor Jesus de Nazaré, ele fazia, nós devemos de estar fazendo. O Senhor Jesus, ele dizia assim, olha, eu e o Pai somos um. Se o Senhor Jesus dizia isso, por que nós não podemos falar o mesmo? Nós temos de falar o mesmo, nós temos de estar confessando a palavra de Deus, trazer a palavra de Deus para bem perto de nós. É como eu digo, a boca fala o que o coração está cheio, então vamos cingir a palavra de Deus no nosso coração, para nós estarmos aí, confessando a palavra de Deus, porque o nosso Deus, ele não tem compromisso com outra palavra que não seja a palavra dele. E nós temos de pensar bem aqui, olha, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Essa passagem, ela está em 1 Coríntios 6,17. E é nessa fé que nós temos que crer, nessa unção que nós temos que estar. E nós temos que ouvir mesmo o Satanás aí, murmurando, aí, querendo avançar em nós e não pode, porque nós estamos
cheio do poder de Deus. Sirerere, gandararara, sandara, gandare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 r
E povo de Deus, é nessa fé que nós temos de estar, é nessa alegria que nós temos de estar, e todo momento que nós estivermos na presença de Deus, nós vamos estar aí, ó, é como eu falo com vocês, do fruto do Espírito Santo, e um dos é a longanimidade. Eu fico triste quando as pessoas ficam falando assim, ó, que a vida tá corrida, que a vida tá corrida. Gente, nós temos de viver aquilo que é nosso por direito. E é desde aí, ó, da hora que a gente levanta da cama até a hora que nós vamos deitar, dormir de novo, povo de Deus. Que nós temos de estar vivendo ali, ó, as promessas de Deus na nossa vida. Então, se a sua vida está muito corrida aí, ó, preste atenção. Pare um pouco e preste atenção. E volte-se para a Bíblia. Vê ali as promessas de Deus para você e vê ali onde que você está errando. Quando eu falo com você assim, olha, que a palavra, toda a escritura é divinamente inspirada para nos ajudar. E é para nos ajudar em todos os assuntos, em todas as áreas da nossa vida. Então, é essa chamada que eu faço para você aqui, para que você leve uma vida assim, uma vida em Cristo. Quando eu falo com vocês assim em oração, quando eu falo com vocês que é chegado o reino dos céus, é nesse entendimento que eu estou. Nós temos que viver o melhor de Deus aqui, nessa vida. E todas as vezes aí, ó, que o diabo se levantar aí, ó, pra cima de você, você diga para ele aqui você veio e de quem você é filho. Ali, ó, debaixo por quem você está sendo guiado. E ali o diabo ele vai entender a sua calma em meio à tribulação que ele quer colocar aí, que ele quer colocar em você. Mas o mundo já está aí, ó, numa tribulação, o mundo já está aí, ó, numa correria, e corre para aqui, corre para ali, e agita para aqui, agita para ali. E nós que estamos em Cristo Jesus, nós estamos aí, ó, na paz, na longanimidade, no amor aí, ó, no gozo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Esses são os frutos do Espírito Santo. Então, é nessa caminhada que nós temos de estar, é nesse entendimento que nós temos de estar. E sim, povo de Deus, o nosso Deus é rico e Ele, segundo a sua riqueza, Ele supre todas as nossas necessidades, Então, é nessa calma que nós temos de estar, é nessa autoridade, povo de Deus. Nós temos que estar aí, ó. Não temos de ficar aí, nos fazer de cego diante dos acontecimentos, mas nós também não devemos de estar aí dando importância demais para as falácias do diabo. Nós temos que estar ali, ó, debaixo da palavra de Deus.
Aleluia! Glória a Deus, é povo de Deus. Deus é bom, Ele é maravilhoso. Ele é santo dos santos. Ele é rei dos reis, senhor dos senhores. E é nessa fé que nós estamos. Deus disse assim, olha, sede santo, porque eu sou santo. Então, nós temos de buscar estar ali, ó, em santidade. Nós temos que buscar ali, ó, de nos afastar daquilo que não provém de Deus, né, gente? Nós devemos estar ali, como diz Salmo 1, não nos assentar ali à mesa dos escarnecedores. E povo de Deus, eu sempre estou dizendo para vocês, assim, das ofertas, e eu sempre digo para vocês, gente, que eu estou aqui na direção do Espírito Santo de Deus. E eu falo com vocês dos rascunhos. E eu falo com vocês assim, olha, não sei, gente, eu acabei de fazer a oração, eu acabei de anotar aqui 2, 3 orações, e até que saiu o versículo ali, gente, mas até no final, eles queriam que eu fizesse uma oração nada a ver, assim, oração que eu fiz no passado, e hoje eu estou em outra situação. Então, nós não temos de estar olhando para trás, gente. Nós temos que estar seguindo em frente. É como eu digo para vocês, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. A cada dia, gente, eu tenho cadernos e mais cadernos com anotações. E eles têm insistido para que eu faça as pregações que estão no caderno. Olha, eu posso fazer isso, mas, gente, como eu já disse, eu vou falar novamente, gente, eu estou na direção do Espírito Santo de Deus, e toda vez que eu venho, que eu faço rascunho, que eu coloco ali aqui, ó, eu vou mostrar para vocês o rascunho que eu fiz, e o que eu ia falar aqui agora, e saiu tudo totalmente diferente, até a oração, que assim, era para me fazer uma oração direcionada a viúvas. E não é essa oração. O nosso Deus não falha. E povo de Deus, eu não tô aqui na frente da câmera, eu não tô aqui para brincar, gente. Eu tô aqui para trazer a verdade. A palavra de Deus diz assim, olha, conhecereis a verdade nos libertará. E não é brincadeira. Quando eu falo com vocês assim, eu não brinco de Deus, é porque eu não brinco, eu nunca brinquei e não brinco de Deus. Uma das coisas que eu aprendi é o temor do Senhor. Porque ali, ó, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, de toda sabedoria. Então vamos buscar aí, ó, temer ao Senhor, e não vamos ficar brincando com as coisas de Deus, não, povo de Deus. Não fique rindo do homem de Deus, da mulher de Deus. Quando eu falo com vocês assim, olha que eu ri, na hora que o pastor falou ali, é porque o jeito que ele falou foi engraçado, foi bem engraçado. Ali eu dei risadas, mas uma risada assim, não é aquela risada maldosa, não. Fez graça o jeito que ele falou que nós tínhamos de fazer, ali o jeito que ele nos ensinou ali. Então é nessa fé que nós temos de estar, é nessa inocência que nós temos de estar. A palavra de Deus diz que nós temos de ter na nossa uma consciência como de uma criança, gente. E eu recomendo a vocês que vocês saiam desse caminho aí, ó, de perversão e volte para o caminho de Deus. Arrependam-te, olha aí, ó, onde que você caiu e volta. E, gente, muitas vezes são coisas muito pequenininha mesmo. Eu falo pequenininha porque é gostoso de falar pequenininha, mas é pequenininha. Mas aqui, são coisas bem pequenas. Eu sempre falo assim, ó, do fio de cabelo. Às vezes é um fio de cabelo, é uma coisa ali, ó, que é só você afastar ali,
e ali você volta ao primeiro amor, você volta ali, ó, a ser usado aí, ó, por Deus. E gente, eu penso assim, gente, para que uma unção tão maravilhosa, para que uma unção tão linda, para que você não possa estar aí, ó, em tempo integral, aí, ó, com Deus, né? Aí, ó, tem aquelas, você é batizado ou você é visitado pelo Espírito Santo. Quando eu soube dessas duas questões aí, eu logo quis ser, não, eu quero ser batizada no Espírito Santo, eu quero ser batizada em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E o batizar é você estar cheio o tempo todo do Espírito Santo. Como diz a palavra ali, ó, há tempo e fora do tempo, você está sempre ali, ó, aliançada com Deus, alicerçada ali com Deus, e em todo momento que precisar, como diz a palavra de Deus, Deus diz assim, olha, em Salmo 91, porque encarecidamente me amou, eu vou ler para vocês, porque essa parte aqui desse salmo, Deus me deu esse entendimento, porque a partir do momento que você ama o nome dele, você o conhece e o ama, ele tem ali, ó, a responsabilidade de te responder assim, ó, no tempo em que você clamar. Essa é a proteção divina que todos nós devemos de ter certeza de que ela está com nós, né? É a presença de Deus, é ter a certeza da presença de Deus. Cadê, gente? Salmo. Peraí. É Salmo 91 que eu falei, né, povo de Deus? É Salmo 91, o versículo é o 14. Porque encarecidamente me amou, Tá aqui, gente, ó. Tá aqui, olha. Não é o versículo 14, é o versículo... É o 14, sim. Olha aqui, ó. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. É o 14 sim, tá, povo de Deus? E não precisa de ficar rindo de mim aí, não. Mas aqui, povo de Deus, é o 14 e aqui, olha, quantas promessas nós temos aqui só nesse versículo. Quantas promessas nós temos só aqui, olha. Porque tão encarecidamente me amou. Ali nós nós reconhecemos o Senhor Jesus. Aí ele fala, também eu o livrarei e colocarei num alto retiro. Aqui, gente, quando eu leio aqui do alto retiro, eu lembro ali, igual eu contei para vocês, assim, que Deus foi me corrigindo. E Deus foi me corrigindo, e por um tempo, gente, foi por um tempo grande que Deus me corrigiu. E ali eu falei com vocês, eu já estava assim preocupada quando eu ia abrir a Bíblia, de tanta correção ali que Deus me deu. E ali Deus começou a me elogiar. Ele começou a me elogiar. E ali ele falou do alto retiro. O alto retiro que Deus falou comigo a primeira vez foi colocar que a luz não se coloca, não se esconde debaixo da cama, se coloca no alto, né? Ali no alto, na parte mais alta ali do não vamos falar ali Eu não tô brincando, gente, para.
sem graça, né, povo de Deus? No mais alto lugar ali do velador, né, gente? Para que aquela luz ela brilhe e ilumine um lugar maior possível. Então, cristão, você que está aí, ó, se escondendo, você que está aí, ó, dentro de um quarto, aceitando aí, ó, as ameaças do diabo, aceitando aí, ó, ele te culpar. Não aceite, não coloque essa mochila do diabo nas suas costas, porque Deus, ele nos amou de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. E ali, quando nós lemos, nós entendemos o que Deus fez por nós. Ele deu o seu Filho unigênito para morrer ali na cruz por nós. E quando nós aceitamos a doença, quando nós aceitamos aí, ó, ficar preso num quarto, nós ali estamos fazendo aliança com o diabo. Nós estamos ali fazendo aliança com o diabo e aí, ó, o diabo ele vem para matar, roubar e destruir, né? Quando eu falo com vocês o que aconteceu comigo, ele veio aí, ó, ele veio aí, gente. Ele veio apagando a minha mente e ele queria me apagar literalmente. E é como muitos cristãos estão aí morrendo, gente. Vocês não devem de aceitar de maneira nenhuma anormalidade, porque tudo que sai aí, ó, da normalidade sai da procedência divina. Então, observe bem ali, ó, se conheça, e no momento que o diabo vier ali, ó, com as ofertas dele, colocando aí esquecimento na sua mente, e você ir, tá tudo bem, eu esqueci, mas tá tudo, não, tá amarrado em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu não aceito esse esquecimento, cai por terra, Satanás, sai da minha vida, para longe de mim, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E você começou a sentir dor aí, gente, olha, a minha irmã, ela morreu com a dor, ela morreu, segundo os médicos, ela estava com câncer, deu câncer na bexiga. E eu já contei para vocês aí, ó, o procedimento que eles fizeram no estômago da minha irmã. E no momento que eles estavam fazendo esse procedimento no estômago da minha irmã, eu estava falando com ela no telefone. E a minha irmã ali gritando de dor e minha irmã falando o que o médico estava fazendo com ela. Falando comigo no telefone, gente, que ali gritando, eles estão me furando, tá furando, fazendo um buraco aqui no meu estômago, porque eu tomei água e meu estômago inchou. Então, povo de Deus, eu passei por um período assim absurdamente, absurdo, é um absurdo, povo de Deus. E ali, gente, a minha vontade era de desligar o telefone, gente, porque tipo assim, depois eu fiquei pensando assim, gente, mas será que a minha irmã não pensou? E as pessoas que estavam ali fazendo esse processo, será que eles não conheciam ali as regras e tal? E ali, gente, nesse momento, eu falava, eu sempre que a minha irmã ligava, eu falava da palavra com ela, e aí eles vieram com essa pra cima de mim também, né? E gente, não foi legal. No momento que o diabo se levantou para poder aprontar comigo, ele não mediu as consequências, ele não mediu ali, ó, esforço para vir para cima de mim. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, quando eu falo com vocês aqui, ó, que eu vazo o olho do diabo e que eu ensino vocês a enfiar a mão na cara do diabo sem encostar nele, devido a essas experiências que eu vivi. Conhecendo ali as artimanhas do diabo, sabendo ali da maldade do diabo na nossa vida, e que vocês não aceitem de maneira nenhuma. E gente, eu conto para vocês o testemunho da Semana Santa do ano. Eu já ia falar deste ano, nós já estamos no ano de 2026, povo de Deus, mas aconteceu foi no ano de 2025, ali na quaresma de 2025.
Eu conto para vocês que eu fui para a igreja, eu fui lá no estacionamento da igreja ali e eu comecei a sentir como se tivesse transpassado uma espada no meu estômago. E ali eu comecei senti aquela dor e começou aquela, como que eu falo, gente? Quando você sente aquela ânsia de vômito e você fica como se você estivesse enjoada, aquele mal-estar que eu senti ali, e ali eu repreendi o mal, eu repreendi ali no nome do Senhor Jesus e fui para a igreja para assistir ali o culto. E durante o culto, aquele culto foi um dos cultos mais demorados para mim, porque durante todo o culto eu senti aquele mal-estar, aquela dor, eu sentia aquela dor e aquele mal-estar. E, gente, quando eu olhava assim, ó, pro lado assim, ó, a impressão é que eu ia rodar. E ali eu repreendi, tá repreendido em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu não aceito isso. E isso, gente, foi durante o culto. Foi durante o culto. E tudo o que eu falo aqui, gente, foi no segundo domingo, porque era um dia de Santa Ceia. E ali, gente, eu ali sentindo aquelas dores, sentindo aquele mal-estar e aquele ataque ali do diabo, foi um culto bem demorado. E aí, o culto terminou, eu ali repreendendo o mal, eu saí, fui uma das primeiras a sair, fui pro carro, e passando mal, sim, e fui pro carro e ali cheguei no carro, entrei e repreendendo o mal, mandando que aquele mal saísse. Eu não queria sentir aquela dor, eu não queria sentir aquela, como que eu falo, aquela dor no estômago, aquele mal-estar. E ali eu repreendi o mal e, enfim, nós saímos do estacionamento. E aí, quando nós saímos do estacionamento, eu passando ali em frente à igreja, ali, parou. Assim que eu saí na rua ali, no sinal ali já deu parou. E aí, gente, eu tinha organizado para comer, para a gente estar passando numa lanchonete. Tinha um tempo que eu queria passar nessa lanchonete. E nesse dia, ali a dor passou, eu fiquei bem. Eu tirei até fotos, gente. Eu tava com esse lenço vermelho aqui, ó. Eu gosto desse lenço. E aí eu tava com esse lenço vermelho e eu tirei fotos. Eu estava com ele. Eu estava com ele, gente. Aí, gente, eu tirei fotos e nós combinamos de passar na lanchonete. Então vamos passar lá hoje nessa lanchonete e tal. E nós passamos na lanchonete, eu fui e nós comemos pastel, tomamos café e viemos embora. E aí, povo de Deus, assim, no que eu virava assim um pouquinho, ó, a impressão é que eu ia girar todinha, eu ia virar todinha. E ali eu repreendia, sai em nome do Senhor Jesus, pombagira. No nome do Senhor Jesus, sai. E, povo de Deus, a última impressão que eu tive que eu ia rodar é quando eu desci do carro. Eu desci do carro e se eu fizesse isso aqui, ó, a impressão é que eu ia rodar. Eu ia rodar e eu ia, né? Aí, povo de Deus, eu cheguei aqui em casa, eu sempre tinha ali o hábito de chegar, tomar um café, deitar na cama e dormir. Mas como nesse dia eu já tinha tomado café, eu cheguei e deitei direto na cama e fui dormir. Gente, eu acordei, gente, já estava anoitecendo. Estava anoitecendo. Na hora que eu levantei, gente, a impressão que eu tinha é que eu tinha tomado muita cachaça. E, gente, a minha cabeça doía. E gente, eu levantei, eu deitei, normal, levantei. Quando eu levantei, gente, a impressão que eu estava bêbada. E quando eu coloquei meu pé no chão assim, olha,
assim, minha perna estava toda sem jogo ali, e ali eu repreendi em nome do Senhor Jesus e assim, eu já levantei com vontade de vomitar, já meu estômago já dando aquele coisa para vômito e tal. E ali, gente, eu fui no banheiro e fazendo ali aquela força para vomitar. E eu fazendo aquela força para vomitar, fazendo aquela força para vomitar. No que eu estava fazendo aquela força para vomitar, eu ouvi assim, olha, vai obedecer, vai obedecer. E eu disse assim, pensamento, eu disse, não, sai daqui, diabo, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, e eu não vou te obedecer. Tá amarrado em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Sai, bate em retirada agora. Eu falei em pensamento, gente, com autoridade. E ali, povo de Deus, e ali eu continuei ali fazendo força para vomitar. E, assim, terminei ali, né, fiz o que eu tinha que fazer, higiene que eu tinha que fazer, voltei para a cama. Mas ali, gente, quando eu chegava na frente do espelho, ali, eu fui pro vaso, vomitei. Quando eu levantei, eu chegava na frente do espelho, vinha pra mim assim, eu olhava assim, é como se esse olho meu tivesse levado uma pancada, um murro. E eu fiquei vendo, gente, como se eu tivesse quebrado. Sabe quando você é criança, você quebra ali o vidro e olha assim, dá aquele cataclismo assim. Mas era tão forte, gente, que eu olhava assim, dava aquela coisa assim, forte no espelho. E aquela força muito forte. E eu ali orando, falando assim, ó, em nome de Jesus. E eu entrava, gente, no banheiro e era aquela força me empurrando para trás, e eu ali já entendi ali que ali tinha um espírito de pombagira, e eu repreendendo, mandando ali que a pombagira saísse ali do meu banheiro no nome de Jesus. E fazia o que eu tinha que fazer, gente, vinha e deitava na cama. E isso, gente, começou no domingo, e foi o quê? Uma semana eu sofrendo ali, eu repreendendo o mal, eu mandando o mal embora, e ali, uma semana e meia que eu falo, gente. E ali, eu mandando o mal embora, eu pisando na cabeça do diabo, literalmente, porque quando eu levantava, eu estava toda tonta, eu estava toda... a impressão só que eu ia cair, eu não tinha jogo, minha perna, tudo eu vou falar estranha, eu não tinha jogo no meu corpo, a minha cabeça doía, e a impressão só que eu ia virar, mas ali, gente, eu segura em Deus, orando, li a palavra, mesmo com meus olhos ali, parecendo que eu tinha levado um murro muito forte nos meus olhos, e li a palavra ali, e levantava, gente, eu ia para a cozinha para fazer o que eu tinha que fazer lá. Assim, eu lembro que eu tomei água, depois eu pedi Stênio para fazer tipo um mingauzinho de farinha de milho para mim, ele fez, e ali eu tomei um pouquinho de força, e eu fui fazer a comida para mim. E mesmo assim, tonta, segurando na parede, eu fui fazer a comida para mim. E ali, gente, eu não aceitei. E eu ia lá fora, eu ficava lá fora e não aceitei aquele mal na minha vida, sempre repreendendo. Sempre que eu ia no banheiro, vinha aquela força para cima de mim, mas era uma força, gente, e ali para cima de mim, aquele olho. Mas o olho, gente, não era só no banheiro, não. O olho, quando eu olhava no espelho do meu quarto, era a mesma impressão. É como se eu estivesse vendo assim, olha. Assim, olha, é como se fosse... É um cataclisma que eu falo. Que olhando assim, eu vi aquele monte de luz. E aquela luz muito forte, assim. Como se tivesse um vidro quebrado nos meus olhos. Como se eu tivesse levado um murro no olho. Meu Deus do céu! E, povo de Deus, nessa eu fiquei ali uma semana e meia orando, repreendendo, e ali um dia, gente, eu cheguei no banheiro
Sim, quando eu falo com vocês assim que Stênio trouxe aquele mingauzinho de farinha para mim, é porque eu fiquei sem comer no domingo, eu fiquei sem comer, eu dormia, eu assim, levantava, ia no banheiro, voltava e caía na cama e dormia. Eu orava, no momento que eu estava acordada, eu orava e repreendia, mas o negócio era eu cair na cama e dormir. E ali, gente, eu levantava para ir no banheiro e vinha aquela força ali, eu entendendo que era um espírito de pombagira que estava ali. E um dia, gente, eu já indignada com aquilo, eu fui e eu fiz uma oração, é igual eu falo com vocês nos meus testemunhos. Teve aqueles momentos ali que foi decisivo. Foi quando eu falo com vocês ali no processo que meu rosto ficou parecendo que eu tinha 90 anos, eu fiquei ali com aquelas marcas, parecendo que passava faca no meu rosto. E ali, gente, eu fui orando, e um dia eu fiz a oração, aquela oração decisiva, e ali acabou. E é o que aconteceu nesse dia ali essa passagem aqui que eu estou contando, esse testemunho aqui da Semana Santa que eu estou contando para vocês. E ali um dia cheguei ali indignada com aquela situação e eu falei em nome do Senhor Jesus de Nazaré, o espírito de pombagira que está aqui no meu banheiro. Tudo que está aqui eu comprei e paguei e o banheiro é meu. E eu quero você fora do meu banheiro. Sai do meu banheiro e sai! Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, sai! E aí, povo de Deus, eu senti, assim, aquele sair, como eu falo, aquele balde de água na fogueira ali. E ali acabou. Eu entrava, já não tinha mais aquela força, como se eu fosse cair, gente. Eu sentia aquela coisa assim que vinha para cima de mim, era estômago embrulhando, era como se eu fosse cair, era como se eu fosse rodar. E ali acabou, gente. O momento que eu fiz essa oração decisiva, acabou. Mas continuou ali, ó, o meu olho, como se eu tivesse eu vendo tudo ali, tudo assim, ó. E continuou eu tonta, eu sem nenhuma coisa, para mim sair eu tinha que segurar na parede. E, gente, eu saía orando, pisando na cabeça do diabo, eu saía, eu ia lá fora, eu organizava a lixeira, eu descia as escadas, e eu queria descer as escadas sem segurar na parede, mas a impressão é que é só que eu ia cair, e eu descia, e eu ia falando em nome de Jesus, o que eu não ia fazer, porque eu ia andar normal, e que estava amarrado em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E ali, povo de Deus, eu fiz isso por 1 semana e meia. Aí chegou ali, foi assim, de acordo com que eu ia pisando na cabeça do diabo, não aceitando aquela enfermidade no meu corpo, como eu falo, gente, da minha fraqueza não sarou do dia para a noite, não. Ela foi sarando, e aqui também, nesse testemunho, foi passando, meu corpo foi voltando ao normal. E ali, gente, chegou o tempo ali de eu voltar para a igreja, de eu voltar a ir para a igreja. E ali começou aqueles pensamentos: não vai, porque senão você vai cair. Você vai cair quando você for descer a escada do ônibus, porque o meu joelho, eu não tinha essa assim para descer e tal, não. E ali, gente, eu só repreendia. Não, eu vou, em nome do Senhor Jesus, eu vou. E tudo que vinha falando assim, todo tipo de preocupação que vinha falando que não era para mim ir, que eu não ia conseguir, que eu ia cair na rua e tal, eu dispensava, eu falava assim, eu vou para a igreja, eu vou e vou voltar bem, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E aí, povo de Deus, chegou o dia de ir. E aí, gente, eu peguei e fui. Eu fui para a igreja. Eu desci da escada do ônibus, eu não caí. E depois, gente, eu voltei, eu até esqueci
que eu tinha passado por isso. Eu só sei que eu fui na quarta, eu fui na sexta, eu até esqueci, depois que eu fui contar o testemunho, o que aconteceu, assim, o que aconteceu. E eu falo com vocês, é nesse momento, é no momento de tribulação, é no momento ali, ó, da opressão, que o diabo vem para cima de vocês, que vocês têm que ir para cima deles. Quando eu falo com você assim, ó, para você enfiar a mão na cara do Satanás, enfiar a cara na mão do demônio, eu tô falando no sentido figurado, é quando você está ali passando pela opressão, você lembrar do que você estudou, lembrar do que está escrito na palavra de Deus e falar com o diabo, orar falando a palavra de Deus com ele, e que falar com ele, eu não aceito essa tonteira, eu não aceito essa vista assim. E, gente, leia a Bíblia, busque os dons do Espírito Santo, porque ali, gente, no momento que eu olhava assim, parecia que eu ia girar, eu já discerni que era pomba gira, né? Era pomba gira ali na minha vida. No momento que eu entrava no banheiro e eu sentia aquela repulsa, é como me empurrassem assim, sabe? E ali eu já sentia vontade de vomitar, parecia que eu ia cair, meu estômago... E, gente, acontecia assim, aquelas coisas, essas coisas assim, coisas que eu ainda nem sei contar, a impressão que eu ia cair, entende? E ali eu me firmava e falava, assim, ó, mesmo com as minhas vistas assim, olhando no espelho, e mandava a pombagira sair no nome do Senhor Jesus de Nazaré, que ali não era o lugar dela. E mandava, e ela teve que sair no nome de Jesus. E aí, povo de Deus, é que eu falo com vocês. Aí a menina venceu todas as investidas do diabo, ela passou em todas as instâncias. E aí na hora de entregar, na hora de publicar lá, é outra que vai e pega a faixa de bonitona. É dessa injustiça que eu estou falando com vocês. Quando acontecer, contem os seus testemunhos. E aqui, ó, contem os seus testemunhos no celular. Liga a câmera do celular e conta. Se você puder filmar o momento que você estiver aí, ó, enferma, filma. Mas aí, conta os seus testemunhos. Não deixe aí, ó, que o Satanás venha e brinque com vocês e faz de vocês aí, ó, cavalos aí, mulas aí, e depois você, além de você ter passado, além de você ter sofrido, eles que vão contar, eles que vão ali, ó, exibir ali, não, que seja você, se Deus te deu uma palavra, igual você fala aí, ó, na autoridade que eu tenho no nome de Jesus, sai, você sabe aí, ó, exercer a sua autoridade, você tem um testemunho, e tá passando, tá dando aquilo que é seu para as catineias, para as galegas, para as vagabelas aí, não aceite de maneira nenhuma. É dessa injustiça que eu tô falando com vocês, para que vocês não aceitem. E eu tô falando com vocês, olha, se eu tivesse ido pro hospital, eles tinham aí, ó, falaram que eu estava com... Eles tinham aí, ó, falado que eu estava com derrame aí, era remédio, era cadernal, era não sei o que, era não sei o que. Aqui, gente, muitos cristãos estão morrendo. E eu abri a minha boca, eu falo com vocês, quando eu cheguei aqui, eu falei do nome de Jesus, eu orei com autoridade, eu falei a palavra de Deus, numa conversa comum do dia a dia, eu falei da palavra de Deus. Como eu já contei para vocês, eu estava numa conversa ali, ó, uma conversa simples, uma conversa gostosa no meu entendimento, e a menina falou comigo dos gatos, que ela tinha colocado veneno para os gatos, que a gata lá tinha dado não sei quantos gatinhos, e que ela não queria os gatinhos, ela deu veneno para os gatos.
E aí, ela falava assim, é porque eu gosto de falar a verdade. E eu, gente, virei e falei com ela, assim, porque quem fala a verdade manifesta a justiça do Senhor. Só bum! Aconteceu, e aí a pessoa vinha para cima de mim, gente, para me tirar com muita raiva mesmo. E eu sem entender nada. É o que eu falo com vocês, é que eu ali sem entender nada e não devendo nada para ninguém. E eu falo com vocês assim, ó, das várias experiências que eu tive e das várias ali, ó, proteção de Deus, ali protegida por Deus. Era para estar acontecendo um acidente, Deus foi lá e mudou tudo. É o manifestar do poder de Deus. E ali eu rindo, alegre, feliz, indo e vindo na liberdade com a qual Cristo me libertou. E ali, quando eu falo com vocês da opressão que se levantou para cima de mim, das pessoas que vinham, as pessoas vinham para cima de mim literalmente, porque, gente, no caminhar, no dia a dia, onde que eu ia, eu levava a palavra de Deus. E era com muita graça, era ali numa conversa muito ali simples que eu levava a palavra de Deus. E aí eu falo com vocês, aí começou essa confusão, eles começaram a falar que tudo meu era palavra, eles começaram a falar ali que eu estava obrigando as pessoas a passar para crente, estava obrigando, e ali começou, gente, e no momento que começou essa opressão, eu falo com vocês, Deus me deu essa palavra, seja pronta para ouvir, tardia para responder e tardia para se irar. E ali, gente, eu fazia tudo o contrário, eu sentia um nervo, gente, que a minha vontade era só de gritar, e ali quando eu via, eu já tinha gritado, eu já tinha falado que não era para falar, e eu tive que me consertar. É quando eu falo com vocês assim, ó, que eu peguei ali o tsunami, coloquei dentro do copo e soquei a cara dele. Eu tive que aprender a muitas vezes ouvir ali e ficar calada e sorrir com muita raiva. Então, foi nessa correção que Deus me colocou, e quando eu consegui organizar, já veio outro, e foram várias correções, e ali começou o medo pavoroso, gente. Enquanto eu estava na loja, eu só estava nervosa. Aí eu subi, começou um medo pavoroso, o medo de Adenildo sair. Quando Adenildo saía para descer para a loja, eu mandava ele trancar a porta do quarto, mandava ele trancar a porta da cozinha, mandava ele trancar a porta da área, e depois eu vinha atrás para ver se ele tinha trancado. Era um medo pavoroso. Aí um dia ele falou assim, mas eu não estou entendendo o seu medo, porque se alguém for subir, nessa época nós entrávamos e saía pela loja, nós ainda não tínhamos adquirido a parte de lá. E aí Adenildo falou, se alguém for entrar, eles vão passar por mim lá na loja, vai me pedir, olha para você ver, eles vão ter que entrar na porta da loja, vai ter que conversar comigo lá do lado de fora do balcão, vai entrar na loja, vai ter que abrir a porta lá dentro da loja para eles virem para cá. Eu não estou entendendo o seu medo. Gente, eu nem respondi nada, porque eu estava apavorada, e eu não tinha medo de homem, eu tinha medo. E foi assim, gente, que assim, quando eu me levantei ali, e como eu digo para vocês, a nossa TV chegou aqui em casa e eu assisti ali, e eu ouvi ali o pastor Jaime contando o testemunho dele de medo, e eu vi ali ele falando como que ele fez. Eu fui lá, já conheci alguns versículos sobre o medo, eu fui lá,
peguei ali a Bíblia, quando eu ouvi o testemunho dele, eu reforcei mais, peguei a Bíblia, fui ler os versículos sobre medo, e ali a palavra de Deus foi o meu remédio, foi o remédio que curou ali, ó, tirou ali, arrancou um espírito de medo da minha vida e curou aquela fraqueza, curou aquele vazio que eu sentia no meu coração. E quando eu falo com vocês assim, ele curou, ele preencheu o meu coração e ele blindou o meu coração. Porque até hoje eu tô aqui, gente. Às vezes o diabo se levanta aí, ó, com umas acusações que, se não fosse essa blindagem, a gente ficaria muito aflito. E hoje a minha força está em Deus, literalmente, a minha força está em Deus. E eu só sei agradecer a Deus por todos os momentos que eu passei, e ali, no momento que Ele me deu uma palavra, no momento que eu entendi aquele versículo ali, eu fui curada. E eu, Maria de Socorro Júlio, Solange, Solvi, eu conto meu testemunho, porque eu vivi, eu senti, e só eu posso contar no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, vamos fazer nossos anúncios, povo de Deus, vamos fazer os nossos anúncios. Que coisa linda, cara. E aí, povo de Deus, nossos anúncios aqui, né? Vocês gostaram da música, povo de Deus? Eu vou cantar para vocês. Ela não está prontinha ainda não, mas ela já tem a melodia e tem bastante tempo que eu não treino ela, mas dá para cantar. Essa música eu coloquei aqui, ó, música, o título Medo. Eu escrevi essa música dia 6/2/2023, povo de Deus. Assim, ó. Em Deus eu tenho posto a minha confiança, não temerei o que possa me fazer o homem. Os teus olhos estão sobre mim. Pois tu livraste a minha alma da morte, quebrou todo o cordel de morte que se formou em volta da minha família. Eu tô falando com vocês, povo de Deus, que essa música, ela está aqui, ó, eu estou treinando e, assim, sei cantar o refrão da música, a letra eu estou treinando, tá bom? A minha confiança está em ti está a minha confiança, pois tu é minha torre forte, meu refúgio, o meu baluarte. É uma música bonita, povo de Deus. E assim, eu amo louvar a Deus. E nesse momento aqui, ó, eu precisava louvá-lo. E ele me deu essa letra da música. E como vocês estão vendo, eu tenho que treinar mais, né? Porque a letra tá aqui, a melodia ele já me deu. E é uma questão de treino para ficar um louvor bem bonito, né? E povo de Deus, eu vou continuar anunciando aqui para vocês, e eu vou falar com vocês da divisão do bairro São Benedito, cidade de Santa Luzia, que é um fato, é real, e vocês entenderam aí o meu grito, né, gente? E ali, gente, eu falo com vocês assim, olha, é Deus. Porque, como eu falei com vocês hoje, que eu pensava assim, olha, e aí eu vou ser obreira, e não tinha assim, o entendimento que eu tenho hoje.
Assim, Deus, ele entrou na minha vida e, como eu digo para vocês, ele, no momento ali daquela opressão, ele faltou pouco se materializar e hoje ele está materializado em mim. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Em todo lugar que eu vou, ele está comigo, a presença dele é real e assim, eu só sei louvá-lo. Eu só sei louvá-lo, agradecê-lo e estar buscando ali fazer o melhor. Eu quero estar melhorando a cada dia e ali em louvor ao meu Deus, o Todo-Poderoso, o Santo dos Santos, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. É o Deus, ele é a minha fortaleza, ele é o Deus que desembaraça perfeitamente o meu caminho, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E, povo de Deus, vamos continuar aqui anunciando. Eu vou anunciar para vocês os prédios arranha-céu ali da Avenida Brasília. E povo de Deus. E, povo de Deus, vou falar com vocês do projeto da Orla da Pampulha, do aeroporto também ali. Mas, povo de Deus, voltando aqui no projeto, o projeto é dentro e ao redor da lagoa. E o projeto ao redor ali, vocês já entendem ali que é para alcançar aquelas pessoas que pós-Covid-19 não voltaram, não tiveram coragem de voltar ali para a rua, para poder viver uma vida em liberdade. Então esse projeto é para estar ali chamando essas pessoas para saírem, para voltarem à normalidade. E tem também ali a Igreja da Graça, né, do missionário R.R. Soares. Porque eu sou da Igreja da Graça. Eu entrei na Igreja da Graça e eu fiz o curso Fé. Eu fiz todos, do 1 ao... são 12. E eu fiz todos eles. E ali, povo de Deus, hoje eu estou aqui ensinando vocês aquilo que no momento ali da minha precisão me valeu. Hoje eu ensino vocês e passo um ensino aí real, porque foi ali o que me valeu, foi ali o que no momento ali da opressão, no momento ali da bagunça, o que eu aprendi lá, eu fiz aqui. E falando com vocês assim, que o diabo, a primeira coisa que ele veio fazendo é apagando a minha mente. Então ali, gente, eu falo com vocês assim, olha, que teve os momentos ali que eu fui para a igreja e ali eu ainda estava com a minha mente muito assim acelerada e assim, eu ainda tinha medo, eu ainda estava com a mente acelerada. E eu falo, contando para vocês esse testemunho ali, que como uma espada que ultrapassou no meu estômago, um dia eu estava lá na igreja, daqui de Santa Luzia, ali bem no início que eu comecei a fazer a obra, naquela alegria, e eu conto para vocês que eu ia de manhã e eu ia à noite, eu fazia a obra à noite, e quando eu cheguei para fazer a obra e o pastor começou a pregação, a mesma pregação que ele fez de manhã, ele fez à noite, aquela pregação forte, falando ali da crucificação de Cristo. No momento que ele falou, ele fez a pregação, eu senti como uma espada, uma lança assim, ultrapassando no meu estômago. E ali, gente, as minhas vistas escureceu todinha. Eu voltei a cair. E aí eu falei assim, gente, eu não vou cair aqui no chão, eu não vou cair aqui de obreira. E ali, gente, eu corri lá pro quartinho de limpeza. E ali, passando muito mal, eu abri a água, eu lavei meu rosto, ali, e assim, ficou tudo escuro. No momento que o pastor começou a fazer a pregação ali da crucificação de Cristo, e eu vi tudo escuro, caí. Eu não caí.
cair, povo de Deus. A impressão que eu tinha é que eu ia cair, mas eu não caí. Eu corri lá pro quartinho, eu lavei o meu rosto e voltei pro salão, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E, povo de Deus, vamos terminar aqui nossas obras ali, falar das nossas obras, que são muitas, né, povo de Deus? E no momento que eu falar dessas obras, eu falo com vocês ali, ó, ali, ó, 1 Samuel 18, 27. Ali, gente, eu falo com vocês ali, ó, dos frutos, e eu quero ler para você, mas agora o nosso tempo está, assim, finalizou o nosso tempo aqui, mas na próxima pregação eu vou estar anunciando no início e vou estar lendo para vocês e explicando a 1 Samuel 27, ali do Davi, quando o Davi, o rei pediu para o Davi ali, ó, ele pediu para o Davi ali, parece que ele pediu 100 prepúcio, e o Davi levou 200. O que ele mostra aqui, ó, é que Deus não faz esforço para ajudar o filho dele. Deus não faz esforço para estar ajudando os filhos dele, principalmente aqueles filhos obedientes. Então, povo de Deus, quando eu chamo a atenção de vocês para que vocês não façam aliança com o diabo, é nessa chamada que eu estou. Não troque a bênção do Senhor Jesus aí, ó, a unção do Senhor Jesus por um brinde. Não troque, gente. Fique aí, ó, na pureza. Fique aí, ó, na santidade a qual Deus chamou vocês. E quando eu chamo a atenção de vocês e falo com vocês aí, ó, que um cristão é mais valioso do que um satélite, é a mais pura verdade que eu estou falando. Porque o cristão, principalmente aquele que foi corrigido ali, igual eu conto para vocês o meu testemunho, e eu tentando buscar ajuda ali, e as pessoas rindo de mim, e quando eu conto para vocês assim, que em todo lugar que eu ia, as pessoas olhavam para mim, muitas olhavam para mim, umas riam, outras olhavam com aquela cara de deboche, outras falavam mesmo, mandavam ver, mandavam assim, o verbo para lá e não queria nem saber. Então, gente, eu falo com vocês que não é romântico, e de repente aí quando você alcança ali o primeiro degrau ali, aí você vai lá e troca tudo que você viveu por um brinde, você faz aliança aí com o diabo por um brinde. Não deixa de ensinar a verdade por um brinde. E vai lá, vou filtrar, vou. Pelo amor de Deus, gente, tá na hora de vocês reaver os seus conceitos e buscar aí, ó, engrossar esse cordão de 3 dobras e adentrar Brasil afora e fazer aí, ó, uma mudança de 360 graus no nosso Brasil. Não é príncipe Charles. Assovir que chegou para ficar.